O chinês já dizia, toda doença começa e termina no intestino. Lá no intestino existe a chamada microbiota intestinal, também conhecida com o nome de microbioma, onde tem 10 vezes mais células do que no corpo. Você tem no seu corpo 10 elevado a 13 células. Você tem na sua microbiota intestinal 10 elevado a 14 células. Ou seja, você tem 10 vezes mais células no seu trato intestinal do que você tem no corpo inteiro. E essa microbiota intestinal, ela tem uma interferência muito grande na sua vida. Dr. Lair, qual é a causa da doença de Parkinson? O paciente com Parkinson, que desenvolveu Parkinson, se você for coletar a história dele, você vai ver que por muitos anos ele teve constipação intestinal. Não é todo mundo que tem constipação intestinal que vai desenvolver Parkinson. Estou falando que o paciente com Parkinson, ele, quase que 100%, ele traz uma história de anos e anos de constipação intestinal, mostrando que, na realidade, o Parkinson começa no intestino. O conceito que se tem de Parkinson é de que a substância negra do cérebro diminui a produção de dopamina. Esse é o conceito clássico. E os remédios que tem para Parkinson são remédios que tratam a sintomatologia, mexem na evolução da doença. Mas por quê? Porque a doença hoje de Parkinson ela é considerada uma doença autoimune, que é o seu sistema imune atacando você e lesando a substância negra que está lá no tronco cerebral e que é a produtora de dopamina. Então, mostra que, como o paciente constipado ele tem uma predisposição maior ao Parkinson, que, na realidade, o Parkinson inicia-se no intestino. Aliás, não é novidade, as doenças autoimunes, em geral, elas se iniciam no intestino. O chinês já dizia, toda doença começa e termina no intestino. Lá no intestino existe a chamada microbiota intestinal, também conhecida com o nome de microbioma, onde tem 10 vezes mais células do que no corpo. Você tem no seu corpo 10 elevado a 13 células. Você tem na sua microbiota intestinal 10 elevado a 14 células. Ou seja, você tem 10 vezes mais células no seu trato intestinal do que você tem no corpo inteiro. E essa microbiota intestinal, ela tem uma interferência muito grande na sua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa gorda, obesa, e você emagrece e você engorda novamente, hoje nós sabemos que a microbiota intestinal do gordo é diferente da microbiota intestinal do magro. Se você emagrecer e conseguir ter uma microbiota intestinal de magro, você não engorda mais. Então, hoje, quem começou isso foi na Holanda, hoje se espalhou pelo mundo inteiro, aqui no Brasil ainda não tem alguns centros fazendo, mas esporádico. Eu sei que vocês vão ficar chocados, mas é o transplante de fezes, que é o seguinte, se eu pego um indivíduo que é totalmente saudável, tá? Um salva-vidas, tem uma saúde perfeita, toma sol o dia inteiro, não, é a pessoa musculosa, saudável. Essa pessoa, se você pegar um transplante de fezes dessa pessoa e passar para um paciente doente, ele tem uma melhora. As fezes são consideradas pela Anvisa como droga, como se fosse um medicamento, com toda a regulamento. Às vezes é complicado, tem que internar. Aqui no Brasil está engatinhando, está começando. Mas se você for em centros mais avançados, na Inglaterra, principalmente na Holanda, em inúmeros estados dos Estados Unidos, isso aí já é moda. Você já interna e pega uma pessoa sã, pega as fezes dela, injeta no intestino de pessoas doentes, e a melhora é absurda. Então, vocês vão escutar isso falar, então, hoje, talvez, escutando pela primeira vez, acho um absurdo, mas isso já está generalizado pelo mundo afora. Doutor Lair, que tipo de tratamento a fazer quando você tem catarro no pulmão e quando o peito está chiando?
Primeiro você tem que ver se esse paciente fumou a vida inteira. Se ele fumou, ele provavelmente tem enfisema pulmonar, que é já uma doença estrutural, já complicada para resolver. Mas você tem que conversar com o seu médico lá. Tem uma coisa que você compra na farmácia da esquina ali, que não é remédio, é o N-acetilcisteína, que é o NAC, NAC. Conversa com o seu médico, que você dá para o seu filho quando ele está constipado. Isso aí liquefaz o catarro e libera a excreção. Então, isso liquefazendo limpa o seu pulmão. É o N-acetilcisteína, que é uma coisa que você tem no corpo. Aquilo que você tem no seu corpo não é remédio, é suplemento. Uma coisa que é como você comer um pedaço de carne. Você come carne, não, o que está ali é proteína. Proteína você tem no seu corpo. Está ali sais minerais você tem no seu corpo. Está ali vitaminas você tem no seu corpo. Então, isso não é remédio. Isso é coisa que você tem. Então, quando você coloca na boca uma coisa que o seu corpo tem, ele fala assim, eu conheço isso. Eu sei o que fazer com isso. Agora, quando você coloca na sua boca um medicamento que foi patenteado, se ele foi patenteado, foi provado para as autoridades que aquela molécula não existe no planeta Terra. Você, para conseguir uma patente na indústria farmacêutica, você tem que provar para o mundo que aquela molécula que você descobriu no laboratório, que não tem igual a ela no mundo. Como é que chama uma coisa que não tem igual no planeta? Eu chamo de ET. É um ET. Então, quando eu coloco um remédio na boca, mesmo que ele possa ter efeitos terapêuticos, ele sempre tem efeitos colaterais. Porque o meu corpo, quando eu coloco ele na boca, o meu corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Eu não conheço essa molécula. Então, o corpo vai fazer todo o esforço para eliminá-la. E, nesse processo de eliminá-la, vão ter efeitos colaterais. Então, eu quero te desafiar a você, quando for tomar um remédio, que você leia a bula do remédio. Porque, por lei, é obrigado colocar na bula do remédio quais são os efeitos colaterais. Depois que você lê a bula todinha, se você ainda tiver coragem de tomar o remédio, você toma. Mas tem gente que fala, não, você não deve ler a bula. Não, é o contrário. Eu acho que a saúde é sua, o corpo é seu, a responsabilidade de cuidar desse corpo é seu. Nós somos uma alma, a gente tem um corpo e somos uma alma. E o corpo é o lugar que abriga essa alma. Então, durante o período que nós estamos aqui, a casa da nossa alma é o nosso corpo, e é sagrado. E você é responsável por ele. O período todo que você estiver passando aqui por essa dimensão. E você tem que ter muito cuidado com aquilo que você coloca na boca. Porque se você coloca um remédio que vai ter efeitos colaterais, você vai acabar indo num outro médico que vai passar um outro remédio para tratar aqueles efeitos colaterais do primeiro. Só que esse segundo remédio vai gerar outros efeitos colaterais, onde você vai num terceiro médico para tratar os efeitos colaterais desse segundo. Vai chegar uma hora, você já não sabe qual a doença que você tem mais, porque você já está tratando efeitos colaterais de remédios que você vem tomando. Olha que interessante. Você já não sabe nem qual a doença mais, porque um efeito colateral, vem um remédio, desencadeia outro, isso vai misturando, vai formando o que se chama ondas prováveis, e no fim você já não está tratando mais a doença. Você está tratando os efeitos colaterais dos diferentes remédios que você está tomando. Tá bom? O próximo internauta quer saber se os ômegas 3, 6 e 9 e também o óleo de coco, juntamente com suplementos vitamínicos, podem dar gordura no fígado. Não, primeiro que o óleo de coco não tem 3, 6 e 9, como você está pensando. O óleo de coco, ele é rico em ácidos graxos saturados de cadeia média. Caprílico, cáprico e láurico, predominantemente. Os ácidos graxos eles podem ser de cadeia curta, de cadeia média ou de cadeia longa. De cadeia curta vai até 6 carbonos, de cadeia média vai até 12 e de cadeia longa de 14 para frente. Eles são saturados. Só que o metabolismo dos ácidos graxos de cadeia curta é diferente do de cadeia média, que é diferente do de cadeia longa.
Então, no caso do coco, o ácido láurico, que é 47% do coco é láurico, o ácido do óleo de coco, o láurico, ele quando cai no estômago, ele vira uma substância chamada monolaurina, que mata fungo, mata vírus e mata bactéria. É como se fosse um antibiótico de largo espectro, mas não mata a sua microbiota intestinal. Ele não toca na sua microbiota intestinal. Enquanto que você toma um antibiótico, infelizmente, esse antibiótico também mata a sua microbiota intestinal. Você que passou por um tratamento longo de antibiótico, e teve que tomar várias semanas, você sabe muito bem quanto tempo você levou para se recuperar. Porque o antibiótico, sim, pode ter um efeito de salvar vidas, mas paga-se um preço por isso, porque você vai destruir a sua microbiota intestinal. E agora você vai ter que fazer um trabalho de recuperação. Hoje ficou mais fácil, porque você pode entrar numa farmácia e comprar um probiótico, ou um conjunto de cepas, para poder restabelecer a sua microbiota intestinal. Mas muitos pacientes não sabem disso. E não sabem por que eles ficaram doentes, estão mais predisposição a uma infecção secundária, porque passaram um tempo muito grande tomando antibiótico. O óleo de coco, como ele tem essa capacidade do ácido láurico, que é muito concentrado no leite materno, que é o melhor alimento do mundo, mas é mais concentrado ainda no óleo de coco, que é 47% é láurico, ele vira monolaurina, que tem ação contra bactérias, contra vírus e contra fungos. Tá bom? Doutor Laí Ribeiro, é um prazer enorme estar falando com o senhor. Acompanho todos os vídeos que o senhor posta e isso veio responder a muitos questionamentos que eu tinha na minha vida. Eu não confiava mais nos médicos da medicina tradicional e vi que eles não estão mais solucionando os problemas e os problemas estão sendo apenas administrados e muitas vezes piorando com os remédios que causam efeitos colaterais. Eu passei a adotar o quarteto mágico que o senhor recomenda. Minha vida mudou, doutor. Eu amanhecia, parecia que uma carreta tinha passado por cima de mim. Dores no corpo, indisposição, não tinha forças para trabalhar como deveria. Trabalhava, mas não no pique necessário. E aí o que acontece? Depois disso, estou me sentindo uma outra pessoa, estou mais feliz, com mais disposição, sabe, de bem com a vida. E inclusive o meu cabelo tem mais brilho, a minha pele dá mais macia e tudo, entendeu? E com aparência até mais jovem depois que eu passei a adotar essa sua recomendação. E hoje eu faço uma suplementação de zinco, de vitamina D. Eu tomo o óleo de coco, a suplementação. Eu tomo o cártamo, né? E tomo também o ômega 3. Que Jesus abençoe o senhor, abençoe a sua equipe de trabalho, abençoe a sua vida e seus familiares.